Olá, você está no canal de Missões Nacionais. Eu sou Débora Primo e você está assistindo ao quadro Na Missão. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho da minha história no campo missionário. Eu sou casada com também missionário Humberto Primo. Nós temos uma filhinha, Ana Lourdes, e a pequena missionária Lulu, como é mais conhecida. Nós nos conhecemos em 2013, numa turma de radicais Cristolândia, lá em Salvador, a minha terra natal. E nós fomos comissionados para campos diferentes. Humberto foi trabalhar em Vitória e eu em São Paulo. Passamos esse um ano, em 2014, distantes. E em 2015 nos reencontramos no campo no Espírito Santo, onde nós nos casamos e servimos por 2 anos na Cristolândia. Hoje estamos no estado do Rio de Janeiro, trabalhando na mobilização missionária. Nós tivemos trajetórias bem diferentes nas nossas vidas, mas o início na nossa infância foi muito parecido. Enquanto Humberto cresceu em sua adolescência, bem distante de Deus e teve experiências com o mundo das drogas, eu cresci na igreja. Mas no início da nossa infância, nós tivemos coisas exatamente iguais. Um dia nós fomos convidados a compartilhar o nosso testemunho sobre a nossa infância, num seminário do Projeto Viver. E enquanto Humberto falava sobre os fatores de risco que podem acometer uma criança ou uma adolescente ao uso de droga, eu percebi que aqueles fatores de risco também estiveram presentes na minha vida. Mas o que aconteceu para nós termos caminhadas e trajetórias tão bem diferentes? A intervenção da Igreja de Cristo, que é o principal fator de proteção para uma criança e um adolescente. Pois é, a igreja que estava sendo plantada ali na localidade onde eu morava não tinha muita estrutura, mas estava preocupada com as pessoas que ali moravam, com as crianças que não tinham pais cristãos e que não podiam ir para a igreja sozinhas. Então a igreja ia de casa em casa e pegava cada criança. E uma dessas crianças era eu. Então eu fui oportunizada de conhecer a palavra de Deus e entregar minha vida a Ele. E foi isso que transformou a minha trajetória. Foi isso que me fez caminhar com Jesus. Caminhar aprendendo a viver de que forma se agrada a Deus. Nessa congregação tinha aquela organização missionária muito famosa, Mensageiras do Rei. E eu logo comecei a fazer parte. E comecei a ler as biografias missionárias, conheci as campanhas missionárias, tudo sobre missões. E o meu coração começou a aquecer. Era Deus me chamando para a obra missionária. Essa convicção eu tive desde criança. E eu fui crescendo na casa do Senhor, sempre participando das campanhas, sempre participando do evangelismo, ativa em todas as atividades da igreja. E quando adulta, Deus me deu a oportunidade de fazer viagens missionárias. Em 2012, eu fiz uma viagem que me impactou muito. Foi até a Bolívia. Nós estávamos preparados para trabalhar com EBF, com crianças. Mas no primeiro dia, um pastor que trabalhava com a população de rua da cidade de Santa Cruz de la Sierra nos convidou para um evangelismo. Mas estava muito frio. E na saída, quando olhávamos pela janela do carro, não víamos ninguém. Paramos numa praça que não tinha ninguém. E então o pastor desceu para debaixo de uma ponte que estava ali próximo. E como um formigueiro, as pessoas começaram a sair do esgoto que ali estava. Eu fiquei muito impactada com essa situação. Jamais eu pensei que pessoas poderiam se abrigar do frio dentro de um esgoto, mas era o que estava acontecendo. Então as pessoas subiram e nós começamos a alimentá-las, apresentamos teatro e começamos a conversar com elas. E conversei com um rapaz, nunca me esqueço o nome dele, chamado Diogo. Diogo compartilhou a sua história conosco. Ele disse que tinha uma vida estável, uma família, 2 filhos, mas que sua esposa desejou acabar com o casamento. E ele não suportou essa ideia e começou a usar drogas. Ele disse que cada vez que estava sóbrio, sofria demais. E então ele não aguentava, por isso ficava na rua se drogando. Ele ficou muito emotivo nesse momento, chorou bastante e não aguentou nem ficar naquele local. Saiu correndo no meio dos carros. E eu fiquei muito impactada com a história do Diogo. Comecei então a prestar mais atenção nas pessoas que estão nas ruas. Lembrar que cada uma delas tem uma história. Lembrar que elas também sofrem. E aí eu comecei a enxergar mais o projeto Cristolândia. E o meu coração começou a arder para estar nesse projeto. Eu me coloquei
minha vida à disposição do Senhor. Um ano depois, eu já estava na 9ª turma de Radicais Cristolândia, lá em Salvador, como eu contei no início. E aqui começa a minha trajetória em Missões Nacionais. Em 2015, eu já estava atuando em Vitória, na Cristolândia, e tinha separado um momento só para mim. Às 6 horas da manhã, eu fazia caminhada. E eu percebi que as mulheres que eu atendia lá na Cristolândia começaram a estar presentes também naquele momento. Eu comecei a relutar comigo mesma, afirmando para mim mesma que aquele momento era só meu, que Deus tinha me dado, mas o meu coração começou a queimar. E Deus me conduziu a atender aquelas mulheres ali, a conversar com uma daquelas mulheres que estava muito triste. Ela normalmente não admitia que morava na rua, não tinha problemas. Mas naquele dia eu disse para ela: olha, se você aceita ajuda, e Deus abrirá as portas para que você seja cuidado e acolhido. E ela disse que seja logo. Naquele mesmo dia, nós conseguimos ajudar. E essa mulher caminhou com a Cristolândia, foi cuidada, foi abençoada. A lição que eu aprendi naquele dia foi que eu tinha sido abençoada para que Deus também transformasse, alcançasse a vida daquela mulher. Como missionária mobilizadora, a campanha é um dos principais trabalhos que a gente faz, mas a gente trabalha na campanha pensando no futuro. Em 2020, por exemplo, nós trabalhamos e Deus fez algo extraordinário. Foi uma campanha de milagres. E nós tivemos em 2021 a carreta missionária, né? Hoje nós temos visto os frutos que essa ferramenta missionária tem proporcionado. Então nós trabalhamos pensando nos frutos que havemos de colher, assim como estamos fazendo no nosso hino oficial desse ano. Por exemplo, a campanha missionária de 2011 foi a campanha Minha Vida Impacto para a Nação. A partir dessa campanha foi aberta mais uma unidade da Cristolândia em Vitória em 2012, onde Humberto, meu esposo, foi alcançado por esse projeto. Então Deus tem usado a sua igreja, Deus tem usado cada irmão, cada promotor de missões para que vidas sejam transformadas pelo seu poder. E eu termino aqui a minha história dizendo que se teve solução para mim e solução para o Humberto, tem solução para qualquer um. Obrigada por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal de Missões Nacionais e curta e compartilhe esse vídeo. Um beijo!